Olha lá, Mateus, capítulo 13, verso 24, para a breve meditação de todos nós. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado. Mas o trigo, recolhei-o no meu celeiro. Deus, o eterno, bendito seja ele para sempre. Semeia boa semente. Ponto. Quem semeia joio é o diabo. Segundo, o joio é idêntico ao trigo. Sabia? Sabia? É igualzinho. Igualzinho, 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 igualzinho. É. Mas existe um detalhe que é crucial. O joio não tem fruto, o trigo tem. Pegou? O joio nasce na mesma terra do trigo. Detalhe? Não tem fruto. É só palha. É só palha. Entendeu? Vamos especificar. Você tem um carro que tem motor e um carro que não tem motor. O carro com motor vai te levar, e tem motor, vai te levar. E o carro sem motor serve pra quê? Pra que serve um carro sem motor? Você consegue fazer alguma coisa? Não. Não vai levar a lugar nenhum. O detalhe é o seguinte: quando alguém faz techuvá, se ele for de fato um trigo, ele vai dar. Não é hipoteticamente, não é talvez. Vai dar fruto. Se for trigo, dará fruto. Então, João estava lá pregando no deserto da Judéia, da Tsebia Rabá. Naqueles dias, capítulo 3 de Mateus, apareceu Yohanan pregando no deserto, Bebidebar, da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Vendo ele, porém, verso 7, que muitos fariseus e saduceus viam o batismo, disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não dizeis entre vós mesmo: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que significa? Muitas pessoas indo no batismo, muitas pessoas descendo as águas, poucos com sinceridade, com verdade. Algumas pessoas estavam só fazendo o rito, mas transformação não havia. Então, é bem possível, categoricamente dizer,
100% que vai haver pessoas que parece que são, mas não são. Eles estão no meio, mas não são. Eles frequentam o culto, mas não são. Eles se batizaram, mas não são. Eles frequentam missa, culto, Shabat, mas não são. Eles se vestem, mas não são. Até aparece. Até se parecem, mas não são. Sabe qual é a diferença de um religioso para um não religioso? O religioso, ele cumpre certos serviços. Cumpre. Os fariseus davam dízimo até da hortelã. Iam na sinagoga, faziam orações em pé pelas ruas. Faziam. Mas não eram obras genuínas. O ponto central da conversa aqui é que alguém que é trigo, ele vai dar fruto. Isso vai ser evidência. Ele está em retorno, de fato, em verdade? Tá. Então ele larga a mentira, ele larga o adultério, ele para de enganar as pessoas, ele se arrepende da maldade que praticou e não pratica mais. Ele é diferente. O Brasil precisa de cumprir os mandamentos do Eterno. É disso que o Brasil precisa. É se arrepender de fato dentro do indivíduo, ele saber o que é certo e errado e não ficar feliz com o erro. Joio é joio. Joio nunca vai ser trigo. Não tente converter um joio, porque é de natureza joio. O trigo vai se arrepender. Por isso que eu não fico insistindo. Você sabia que Yeshua não ficava insistindo? Você sabia disso? O maior interessado em ser salvo é você que está me assistindo? Yeshua não ficava adorando as pessoas? Umas pessoas, sabe, cheias de mimimi, de conversinha. Você vê Yeshua pregando a palavra, ele diz: arrependei-vos. O povo não quer. Arrependei-vos. Aí chegou um dia que... ai de ti, Cafarnaum. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim. Ai de ti. Ouviu, não se moveu para fazer o certo. Ai de ti. Eu vejo Yeshua pregando um sermão, categoricamente um sermão verdadeiro, realista, bíblico, e 70 discípulos voltam atrás. Eu não vejo Cristo adorando pessoas. Eu não vejo Cristo diluindo o evangelho para agradar pessoas que não querem mudar. As pessoas querem que Deus mude a lei. As pessoas, algumas, ou a maioria, quer que o caminho seja enlarguecido. Querem viver de qualquer maneira e querem ser salvos. Não sei como. Querem viver de qualquer jeito e querem ser salvas. Não sei como, filho. Você vai fazer isso. Porque a Bíblia diz claro. Mateus 7, versículo 7:13. Entrai pela porta estreita. Largue a porta espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que acertam com ela. E logo depois Yeshua vai dizer: acautelai-vos dos falsos profetas. A igreja de Éfeso, a igreja que está em Éfeso, colocou à prova alguns que diziam ser apóstolos e não eram. E tem pastores que se sentem intocáveis. Eles se sentem semideuses, como se eles não pudessem ser julgados segundo a palavra. A igreja de Éfeso, Yeshua falou: vocês acharam pessoas que se diziam ser apóstolas, mas eram mentirosas. Nós temos que julgar aquilo que ouvimos.
Você vai no mercado comprar uma fruta, você vai olhar para a fruta e vai escolher se ela tá boa ou se ela tá podre. As pessoas nem sabem mais discernir o que estão ouvindo. Comem de tudo. Comem de tudo. E diz que vem de Deus coisa nenhuma. Tá cheio de doutrina de demônios sendo pregada e as pessoas comendo. Vai ter discernimento espiritual. Leia a Bíblia e confere o que está escrito nesse livro, meu irmão. Com o que está sendo pregado nas igrejas. Igreja, sinagoga, não interessa o nome que se quiser dar. Bispo, pastor, reverendo. Compare com o livro. Vê se o que está pregando bate com a palavra de Yeshua. O que disse os profetas. O que disse Moisés. O que o Eterno ensinou o povo dele. Confira, meu irmão. Você tem que fazer como os bereanos. Você tem que ter responsabilidade com você mesmo. Porque é você que vai passar a eternidade em algum lugar. Se você não se preocupar com isso, deveria se preocupar. Porque a eternidade é sua. E é você que vai dizer para onde você vai. Não é pastor, não é rabino. É as tuas ações. É o teu posicionamento que vai dizer para onde você vai.